Muito boa noite a você que está nos assistindo. Estamos começando mais um TV O Esporte. E quero desejar muito boa noite à minha bancada de hoje. Boa noite, Letícia. Boa noite, Gessiane. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Aimee. Boa noite, Jessi. Prazer é nosso de estar aqui. Boa noite, Aimee. Boa noite, Letícia. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar aqui de volta. E bom, vamos lá, porque hoje tem muita coisa boa no programa. Além dos nossos tradicionais giros esportivos e potiguar, nós temos os comentários sobre a NBA e a Série D. Além disso, temos um trechinho da nossa live de domingo sobre a Fórmula 1. Então não sai daí, que o TV O Esporte está só começando. E aí, vamos de giro? Tá na hora de acompanhar os times do nosso estado que jogaram no último fim de semana. O giro do futebol potiguar dessa semana é com Shirley Mello. Boa noite para você que assiste o TV O Esporte, tá no ar o Giro Potiguar e vamos acompanhar tudo que aconteceu com os times norte e rio-grandenses neste fim de semana pela Série D do Campeonato Brasileiro. E começando pelo sábado, dia 12, onde o ABC enfrentou o Globo de Ceará-Mirim no Frasqueirão pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro até começou bem, pressionou a equipe visitante e aos 40 minutos do primeiro tempo, o gol apareceu em uma cobrança de falta de Thiaguinho. Já a Águia de Ceará-Mirim saiu atrás do placar e podemos dizer que foi um dia de falha dos goleiros. Mas os visitantes logo mudaram a situação e aos 29 minutos do segundo tempo, o Globo conseguiu um empate com um gol de Edson Capa, garantindo a classificação para as oitavas de final da Série D, já que havia levado a melhor no confronto anterior, onde saiu vitorioso por 2-1, o que fez com que a equipe alvinegra desse adeus as chances de ir para a Série C. Domingo foi dia de comemoração para o torcedor do América. A equipe conseguiu avançar para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro em uma vitória espaçosa sobre o Coruripe na Arena das Dunas. Após perder o jogo de ida contra o time alagoano, a equipe potiguar segurou a classificação com uma incrível goleada, com gols de Edmar, Rondinelli, Elias e 2 de Wallace pernambucano, que já soma 17 gols no ano. A equipe comandada por Paulinho Kobayashi não conseguiu criar tanto no primeiro tempo, mas compensou no segundo, quando deslanchou. Vitória tranquila e com um gostinho de esperança para os torcedores alvirrubros. Então, meninas, como a Shirley contou, esse fim de semana teve a continuação da Série D, né? O que vocês acharam? Pois é, a gente já sabia que dos três, né, um desses times ia sair com o rabo entre as pernas, porque a gente teve um confronto direto entre dois times potiguares, entre o Globo e o ABC. Mas, por outro lado, a gente teve uma goleada, né? O América perdeu para o Coruripe na ida, mas agora na volta 5-0 em cima do time de Alagoas. Então, realmente foi uma vitória que não deixou dúvidas de quem deveria avançar para a próxima fase da competição, né? Para as oitavas de final. E uma boa parte da responsabilidade foi do Wallace, né, pernambucano, porque ele fez 2 gols e esses 2 gols foram bem importantes para o jogo. Tá bom que foram 5, mas ainda assim foi bem importante. Com certeza, e como você bem disse, né, Aimee, o Wallace pernambucano é um jogador que vem se destacando ao longo da temporada para o América, e nesse jogo, né, teve a recompensa aí com esses 2 gols, nessa goleada americana na Série D. Exato, e os torcedores estavam cobrando bastante dele ao longo dessa temporada, mas agora eles não têm do que reclamar. O América ele veio com um jogo bastante intenso, aquela marcação um pouco mais alta, controlando o jogo de meio de campo, o que fez favorecer esses primeiros gols que aconteceram. E também a gente viu o América um pouco mais confiante de si, um pouco mais impetuoso. E é muito bom ver uma equipe potiguar tendo esse estilo de jogo, finalmente realmente mostrando assim que, olha, eu quero sair da Série D, eu quero avançar nessa fase e eu vou mostrar tudo que eu tenho para oferecer. Então, falando um pouco agora sobre essa torcida do América, que realmente estava cobrando, antes desse jogo aí contra o Coruripe, teve essa situação de aglomeração, porque os torcedores eles se encontraram na saída lá do CT do América. Assim, a torcida está privada de ir ao estádio, mas não está privada de ir ao CT, a esses locais que realmente, assim, não tem como ter muito controle disso, e acaba saindo, assim, esses
cenas deploráveis no meio de uma pandemia, todo mundo aglomerando e sem máscara. Pois é, uma situação que eu acho que as autoridades responsáveis realmente têm que rever, porque a gente está tendo, sim, um grande aumento no número de casos de Covid-19 aqui no estado, e né, o próprio governo já decretou que aglomerações com muitas pessoas, como aconteceu, realmente não são recomendadas. Então, é algo que eu acho que também que as equipes, né, têm que dar esse toque para os seus próprios torcedores. Exato, esse foi um tema que nós abordamos no último Giro Giro Potiguar, no programa da semana passada. Eu até comentei que torcer é importante, mas a sua vida ainda mais, e esse caso continua acontecendo, né? Se repetiu novamente. No momento em que o árbitro da partida aponta ao centro de campo, fim de jogo, fim de papo aqui no estádio Maria Lamas Farache. O ABC está lidando com problemas, eu acho que em todas as áreas do clube, né? Porque depois dessa eliminação agora da Série D, realmente está bem complicado para o time alvinegro. E se a gente parar para pensar, né, foi o time que teve a maior queda livre, assim, vamos dizer, no futebol potiguar, porque não era muito tempo atrás que o ABC estava na Série D e aí foi caindo. Realmente a gente consegue ver que a administração da equipe não está dando conta, né? O dinheiro está acabando muito cedo, está muito curto. O próprio Diá, comentando a eliminação, ele assumiu a responsabilidade, mas também listou, né, vários problemas que a equipe encontra, principalmente a perda de jogadores, não conseguindo fazer contratações que substituam. O mercado do futebol, a gente sabe que já é complicado, e ainda mais nesse ano ficou mais complicado ainda. Só que, né, as equipes precisam dar um jeito de lidar com tudo isso, porque as competições ainda seguem, né? O Diá até teve uma fala até um pouco engraçada, justificando a queda de desempenho de alguns jogadores na equipe, né? Porque o ABC, nesse jogo, teve um bom primeiro tempo, abriu 1-0, mas na segunda etapa caiu o desempenho, e ele falou que tinham jogadores, inclusive, que estavam desidratados, né? Passaram por um quadro aí de diarreia, e não conseguiram jogar na forma física em que jogam normalmente. Eu me lembrei até de um episódio do Tottenham, muito, muito velho, tem uma intoxicação alimentar também, por lasanha, no final do campeonato inglês. São coisas assim que não tem muito como a gente controlar, né? E acabam impactando no campo, sim. Infelizmente, para o ABC foi o que aconteceu. E eles vão ter muitos desafios, pela frente aí nessa gestão da equipe. E com isso, o América e o Globo estão classificados nessas oitavas de final. O América vai enfrentar o Galvez do Acre e o Globo vai enfrentar o FAS do Amazonas. Enfim, nada melhor do que ficar por dentro de tudo que rolou no mundo esportivo, né? Milka Moura, conta pra gente tudo que rolou nesse giro esportivo do fim de semana. Olá, boa noite. E hoje eu vou contar pra você tudo que rolou de mais importante no mundo dos esportes na semana. O Giro Esportivo tá no ar. E a gente começa falando sobre Fórmula 1. O último GP dessa temporada aconteceu no último domingo e foi de vitória para Max Verstappen. Essa temporada de 2020 teve 17 etapas por conta da pandemia. Agora a próxima prova tem previsão para começar em março do ano que vem. E ontem na Suíça aconteceu o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Champions League. O resultado que mais deu o que falar foi de Neymar e Messi, que se enfrentarão no jogo entre PSG e Barcelona. Falando em Neymar, ele assustou todo mundo após sair lesionado do jogo entre PSG e Lyon, que aconteceu no domingo. O jogador do Lyon, Thiago Mendes, acabou machucando o atleta na partida pelo campeonato francês. Neymar saiu de maca do gramado. Após exames, o PSG informou que foi detectado entorse no tornozelo esquerdo, mas Neymar passa bem e irá fazer mais exames. Thiago fez um vídeo se desculpando e disse que não tinha intenção de machucar o adversário. E olha só essa história, não teve Jogos Olímpicos em 2020, mas teve medalha sendo entregue e com muita emoção e após 20 anos.
O atleta Cláudio Roberto fez parte da equipe de revezamento dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, mas só recebeu a medalha de prata esse ano. No basquete do Brasil, um surto de Covid atingiu o time do Corinthians. 8 atletas testaram positivo para a doença. Com isso, o time solicitou que os jogos dos dias 14 e 16 pela Liga Nacional de Basquete fossem adiados. E ainda falando em basquete, mas agora na NBA, o Lakers venceu o Clippers pela segunda vez na pré-temporada. O placar foi de 131-106. Não teve LeBron James nem Anthony Davis, mas teve o talento de Talen Horton-Tucker, que fez 33 pontos. O Giro Esportivo de hoje vai ficando por aqui. Tchau e até a próxima. Como vocês viram no Giro, começou a pré-temporada da NBA. E aí, meninas, como as principais equipes se reforçaram para essa pré-temporada, o Lakers vem forte para esse ano, né? Com certeza, Aimee, realmente continua sendo a equipe a se bater, né? A equipe de Los Angeles conseguiu, né, os Lakers, né, não os Clippers, conseguiram se reforçar muito bem, né? Trouxeram o Dennis Schroeder através de uma troca que aconteceu no draft. Eles também trouxeram o Marc Gasol, né, que saiu de Toronto para vir jogar em LA. Tem também o Montrezl Harrell, que veio para a equipe. Então, assim, além disso, eles também acabaram de confirmar os novos contratos do LeBron James e do Anthony Davis, né? Que vai ficar aí um pouco mais de 1,5 bilhões de dólares. O Anthony Davis vai assinar um contrato de 957 milhões de dólares por 5 anos, e o LeBron de 447, se eu não me engano, ou 5, por mais 2 anos. Então, assim, é interessante porque a gente vê que com esses contratos, a equipe do Lakers ela já está meio que se fechando, né? Porque, obviamente, quando você paga 2 jogadores tanto dinheiro assim, sua equipe meio que já está um pouco mais concreta. E é muito bom ver essa formação do Lakers, porque eles, nessa pré-temporada, eles estão optando por jogar sem o LeBron e o Anthony Davis, e tá vendo como eles estão testando essas novas peças que eles adquiriram. Por exemplo, nesse jogo do domingo, a gente teve o Harrell e o Tucker fazendo o double-double, ambos jogadores com performances incríveis. E eu vou destacar aqui o Tucker, que ele é um armador que só tem apenas 20 anos, e ele tá conseguindo aí jogar contra um time como o Clippers, que tem 2 grandes estrelas, que é o Kawhi Leonard e o Paul George, e conseguiu, assim, ser a estrela do jogo, né? Ele já tinha brilhado no jogo anterior contra o próprio Clippers, e nesse jogo agora ele conseguiu repetir a dose aí, com 33 pontos e 10 rebotes. Ele estava sendo apelidado de TNT por causa do estilo explosivo. Ele errou um lance livre, e ele meio que pegou o rebote ali, e ele ia sair para a linha de fundo, só que ele foi e jogou a bola no jogador do Clippers, que foi o Kai Bowman, e aí a bola voltou para o Lakers. Então ele é um jogador que realmente, sim, ele tá vindo com tudo e vai fechar muito bem nesse jogo, nesse elenco do Lakers, que é uma mistura de experiência com novos talentos. E assim, eu realmente quero ver como é que ele vai ser essa temporada. Realmente, esses jovens jogadores do Lakers aí com muita garra, que eu particularmente acho que é uma coisa que está faltando nos Clippers, né? Mas falando da Conferência Leste agora, um time que com certeza está muito bem reforçado e que vai ser um time que a gente vai precisar acompanhar mais um pouco de perto, é o Brooklyn Nets, né? Que agora está contando novamente com o Kevin Durant, estreando aí na equipe, né? Depois de mais de 500 dias fora de quadra. Se juntando agora com o Kyrie Irving para tentar montar essa potência no leste, né, para concorrer aí, quem sabe, a uma final com os Lakers. Teve até, né, uns rumores de que o James Harden estava querendo ir para Brooklyn, porque a questão dele nos Rockets realmente está bem complicada. Está sendo, na verdade, uma das principais notícias dessa pré-temporada, né, desde que as equipes voltaram a treinar no final de novembro, porque ele está faltando muito treino. Basicamente, assim, ele já deixou bem claro que ele quer sair da equipe, sabe? Eu acho que o Houston não conseguiu convencer ele a ficar, ofereceram até um contrato muito vantajoso por 2 anos e ele recusou. Realmente, eu acho que está na hora. Inclusive,
A oportunidade para os Nets meio que já se fechou, mas estão especulando ele agora no Sixers, né? Porque o Daryl Morey, que era o general manager do Houston Rockets, foi demitido no final dessa temporada, mas já foi contratado pelo Sixers para ser o presidente das operações de basquete lá. Então, temos rumores de uma troca do Harden pelo Ben Simmons, e vamos ter que acompanhar essa pequena novela, né, Jess? Como diria Michael Jordan, a NBA atual é uma grande panelinha, e os melhores times conseguem pegar as melhores peças. Mas, infelizmente, assim, a gente vê que o barco do Rockets realmente já afundou, o próprio Russell Westbrook já saiu dali, já tá indo para uma nova casinha, tá tentando se firmar ali. A gente sabe que foi visível na última temporada essa dinâmica entre o próprio Harden e o Westbrook ser um pouco mais estável, deles realmente firmarem esse jogo. E lógico que na bolha qualquer time consegue ter essa queda de rendimento, mas a gente está vendo que, tipo assim, agora, principalmente agora, vai ser muito mais complicado você montar um elenco somente como estrela. Você precisa ter alguém para dar aquele apoio, ser aquela segunda peça, ser praticamente assim o Pippen para o Michael Jordan atualmente. E trazendo um pouco mais para o cenário atual, o Anthony Davis para o LeBron James. E é muito complicado você arranjar essa segunda peça para um cara como o James Harden. Assim, o Brooklyn Nets conseguiu firmar ali o seu time com o Kyrie, o Irving e o Kevin Durant. O Klay Thompson, infelizmente, aí acabou se lesionando novamente. Agora a gente vai ver somente o Curry no Golden State Warriors. E vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, é realmente uma situação que o Harden só quer sair fora. E, tipo assim, eu preciso de um time que me ajude. A gente tá vendo que, como você falou, né? Esse está sendo o modelo para as principais equipes da NBA. Mas pode, assim, nem sempre ele dá muito certo, né? Porque nos Clippers, por exemplo, essa era a proposta com o Kawhi e com o Paul George. A gente viu nas últimas playoffs que, assim, precisa um pouco mais. Não é só ter apenas os jogadores. Você precisa abraçar toda a equipe e também instigar, né? Precisa de raça, precisa realmente daquele desejo de vencer, porque são muitos obstáculos. As equipes estão cada vez mais se fortalecendo. Se você quiser chegar na final da Conferência Oeste, você vai ter que passar por um Golden State que está voltando o Curry, pelo Lakers, que é o atual campeão. Então, assim, realmente são desafios muito, muito difíceis para essas equipes que querem se manter no topo. E a gente vê que isso também está sendo o caso para os Bucks, né, que estão aí nesse dilema de tentar manter a todo custo o Giannis Antetokounmpo, porque, né, o principal astro do time, apesar de que tem quem defenda que ele deveria sair e se juntar para uma dessas equipes com mais astros para conseguir um título. E meninas, para encerrar, em quem vocês apostam em cada uma dessas conferências? Ai, essa pergunta difícil, né? Só isso que você está querendo saber. Bom, eu acho que pela conversa já deu para perceber um pouco a minha opinião, né? Eu acho que na Conferência Oeste, do jeito que está agora, não tem para ninguém além dos Lakers. Assim, vai ser uma surpresa muito grande se alguém conseguir bater. Que a gente falou, né? Golden State tá com o Curry de volta, mas não tem o Klay Thompson, tá lesionado pela temporada toda. O Clippers é uma equipe que, enfim, o Lakers já tá fazendo de capacho, né, em Los Angeles, porque realmente, assim, comparar é um pouco grosseria aí a comparação, mas não deixa de ser verdade, né? A garra realmente da equipe do Lakers não tem comparação ainda para na Conferência Oeste. O Nuggets tem uma equipe muito forte também, mas eu acho que fica com eles. O Leste, no entanto, para mim, é mais essa incógnita, porque apesar do Nets, né, ter o KD, ter o Kyrie, e também jogadores jovens muito bons, a gente ainda não viu o KD atuando tipo, a temporada toda, as playoffs pela equipe, então ainda é uma incógnita aí. A gente tem Sixers também, né, que apesar de ter um time forte, com jogadores de destaque, como o Ben Simmons e como o Joel Embiid, é uma equipe que sempre deixa além, não deixa a alma em campo nas playoffs, por assim dizer.
já decepcionaram bastante, tem muita gente com expectativa lá em cima deles e eles não conseguem chegar até lá. Se James Harden for, a gente também vai ter que analisar porque é uma situação completamente nova. Tem o Celtics também, mas tem quem diga que eles não se reforçaram o suficiente nessa off-season. Então, assim, a Conferência Leste, para mim, está bem aberta, assim. Sim. Eu acho que a Conferência Leste ele vai trazer essa surpresa, trazer esse teor um pouco mais competitivo para a NBA do que a Conferência Leste, porque a gente sabe que, tipo assim, o Lakers já tá assim, com um caminho bem andado. Ele praticamente não tem com quem competir. Agora, do outro lado, na outra conferência, a gente tem o Washington Wizards, a gente tem o Brooklyn Nets, a gente tem o próprio Chicago Bulls que estão mostrando o jogo nessa pré-temporada. Não sei como vai ser no playoffs, até porque está um pouquinho distante, mas são expectativas que ficam aí, estão plantadas, as expectativas estão plantadas. Isso, vamos acompanhar. E na nossa live de domingo sobre Fórmula 1, contamos com a participação de Carolina Pedroni, do Pole 5, e comentamos sobre o GP do Abu Dhabi. Analisamos a temporada e, claro, fizemos nossos palpites para 2021. Mas e aí, ficou curioso? Dá uma olhadinha no que a Camila aprontou. E boa tarde, Carol. Seja mais uma vez bem-vinda. Você já esteve aqui em outras ocasiões, mas bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer sempre estar aqui para apoiar esse seu projeto, que é muito importante para nós, mulheres. E vamos lá, vamos falar dessa última corrida, dessa temporada toda, né? Porque da corrida especificamente, quase não tem nada. Se for falar só da corrida, realmente a gente ia ter 5 minutos de live no máximo. A corrida em si não deu muito o que falar, teve surpresas, 2 Mercedes no pódio e um RBR, né? O que vinha acontecendo constantemente durante essa temporada de 2020, uma temporada bastante atípica que a gente demorou muito para ter contato com a temporada. Enfim, vai começar agora, vai começar depois, vai ter tal GP, não vai ter, entra GP, cancela GP. Enfim, foi um 2020 bastante conturbado, assim como em todas as parcelas da sociedade, mas felizmente tivemos a realização do campeonato e foi um campeonato muito legal, apesar de que algumas corridas foram previsíveis, mas a gente teve algumas corridas bem legais. Vamos falar de hoje, depois a gente fala de todo 2020, a gente faz um balanço do que teve de muito bom e o que teve de mais previsível. E aí, o que você achou da corrida de hoje? Apesar de nada, né? Nada de novo sob o sol, mas enfim. Bom, eu confesso que eu esperava mais, porque as 2 últimas corridas foram bem emocionantes, então meio que fiquei desacostumada com aquele sono de sempre. Mas do resto foi uma corrida tranquila, todo mundo largou muito tranquilo, muito limpo. Acho que nessa altura do campeonato também muito não se pensava mais em ter aquela agressividade para acabar logo ali no início, para acontecer algum acidente e acabar a corrida para uns. E foi uma corrida do bolo lá para trás, né? Da Renault para trás, assim, que estava rolando mesmo, porque lá na frente o Verstappen liderou muito bem, por sinal, ele fez uma excelente corrida e as Mercedes deixaram a desejar aí, mas foi bom, né? Foi bom ver elas ali sofrendo um pouquinho. E o meu destaque, assim, eu destacaria muito o Ricardo, que foi o último a fazer um pit stop, ele não parou igual os outros quando teve, infelizmente, aquele incidente com o motor do Pérez, que ele teve que abandonar. E ele foi muito bem administrando os pneus e eu também destacaria Sebastian Vettel, que conseguiu ali segurar um monte de carro atrás dele, com aquela carroça que ele tem, e conseguiu fazer uma boa estratégia, apesar de não ter pontuado. Estamos encerrando mais um programa. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, Gessiane, por compartilhar essa bancada junto comigo. Obrigada a vocês, foi muito bom, a conversa foi ótima, espero que todo mundo tenha gostado também. Obrigada, Emília, obrigada, Letícia, obrigada pessoal de casa que acompanhou até agora.
Foi muito bom poder comentar. Mas a gente se vê na próxima semana que vem. Então não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é TVURN no YouTube e TVU Esporte no Instagram. Então, até a próxima!